O vento carregava poeira pela planície seca. Era quase pôr do sol quando Silas Grelley viu algo estranho perto de seu portão, uma forma imóvel demais para ser um animal. Ele se aproximou a cavalo, o rifle atravessado na sela. Ela estava amarrada a um poste de cerca, a cabeça caída para frente, o longo cabelo preto endurecido com sangue seco. Seus braços pendiam frouxos, os pulsos em carne viva onde a corda havia cortado fundo. Seu vestido, de feitura apache, estava rasgado em alguns lugares, manchado de suor e terra vermelha. Não parecia ter mais que 16 anos. Silas desmontou, o coração apertado. Ele não falava com alguém havia dias. Seria uma isca? Uma armadilha? Mas ela mal respirava, o peito subindo lento e raso. Ele tocou o ombro dela. Nenhuma resposta. Encostou 2 dedos em seu pescoço. Fraco, e mais havia um pulso. Ele tirou a faca e cortou as cordas. Ela desabou em seus braços como nada, leve como um espantalho. Sua pele queimava de febre. Silas não pensou. Levantou-a e colocou-a sobre o cavalo, subindo atrás e mantendo-a perto. O rancho ficava a uma curta distância, mas pareceu mais longe com aquele peso, e não apenas o corpo dela. Mas fosse qual fosse o problema que aquilo trouxesse, ele a deitou em sua cama e acendeu a lamparina. Lá fora, o céu ficou vermelho. Dentro, silêncio, e só a respiração dela, fina e áspera. Ele sentou ao lado dela, rifle sobre o colo, olhos na porta. Algo tinha mudado. O perigo chegará à sua porta, e desta vez usava o rosto de uma garota. A cabana era pequena. Um cômodo, uma cama, um homem. Ficará silenciosa por anos. Mas agora abrigava 2 pessoas, e uma meio morta, a outra bem desperta com um rifle sobre os joelhos. Silas limpou os ferimentos da garota à luz da lamparina. Trabalhou devagar, com cuidado. Os braços dela estavam cortados, e não por arbustos ou queda. Cortes finos, como se alguém tivesse usado uma lâmina nela. Um corte longo na testa ainda sangrava um pouco. Ele o limpou com um pano embebido em uísque. Ela se encolheu, mas não acordou. Ele já tinha visto dor antes, e brigas de bar, ossos quebrados, homens baleados. Isso era diferente. Isso tinha sido feito de propósito. Ela se mexeu uma vez, abrindo os olhos só um pouco. Castanhos, profundos, mas cheios de medo. Murmurou algo que não era inglês. Apache, provavelmente. Seus lábios se moveram de novo, de palavras fracas, uma voz quebrada. Silas respondeu com o que pôde. Você está segura, disse ele. Ninguém vai te tocar aqui. Duvidava que ela entendesse. Mesmo assim, as palavras pareciam necessárias. Lá fora, o vento cessou. Quieto demais. Ele se levantou, verificou a porta, depois as janelas. Seu rancho ficava em terreno aberto, sem cercas altas o bastante para parar balas. Ele vivia sozinho há tanto tempo. Ele quase tinha esquecido como era o perigo. Agora ele estava de volta, e tinha um rosto. A manhã chegou devagar. Antes que o sol se erguesse completamente, ele ouviu cascos. Um cavalo, depois mais. Dezenas. Ele foi até a janela. Eles estavam lá. Tantos apaches que era impossível contar. Não avançavam rápido, apenas formavam um grande círculo ao redor da casa. Calmos, silenciosos, esperando. Ele olhou para a garota, ainda respirando, ainda dormindo. Ela não sabia o que estava por vir. Silas apertou o rifle entre as mãos. Não sabia o que aconteceria depois, mas sabia de uma coisa, e tudo estava prestes a mudar. Eles vieram como sombras sobre a areia. Sem gritos de guerra, sem barulho, e apenas o passo firme e silencioso dos cavalos formando um anel ao redor da cabana de Silas. Pela janela, ele contou 20, depois 30. Eles continuaram chegando. A garota se mexeu atrás dele. Silas se virou.
Os olhos dela se abriram em alertas desta vez. Ela tentou se sentar, mas gemeu de dor. Ele a ajudou a apoiar-se na parede. Ela olhou pela janela. Seu fôlego falhou. Pai, sussurrou ela. Silas olhou para ela, sem entender. Ela apontou novamente. Pai, e repetiu. Então a ficha caiu. A garota não era apenas Apache. Ela era filha de alguém importante. Talvez um chefe. E agora aquele chefe estava lá fora. Silas sentiu o ar mudar. Ele a ajudou a ficar de pé. Ela mancou até a janela. Uma mão encostada no vidro. A voz dela tremia enquanto falava em Apache, rápida, cortante. Ele não entendia as palavras, mas o significado era claro. Ela estava com medo. Lá fora, o círculo se fechava mais. Homens desmontaram, tomaram posições atrás de pedras, no leito seco do riacho, ao longo das cristas. Então a percussão começou. Baixa, lenta, como um aviso ou uma contagem regressiva. A garota agarrou a manga dele, falando depressa, apontando para si mesma, depois para os guerreiros, depois de volta para ele. Silas balançou a cabeça. Não entendo. Ela parecia desesperada. Então um cavaleiro avançou. Não velho, não jovem. Aproximou-se. Parou logo fora do alcance de Riffle. Você tem algo que nos pertence, gritou em inglês claro. Silas não respondeu. A garota tremia agora. Sua mão encontrou o pequeno revólver sobre a mesa. Ela o verificou e sabia o que estava fazendo. Silas olhou para ela. Ferida, assustada, e ainda pronta para lutar. O cavaleiro chamou de novo. Mande ela para fora, homem branco. Ou nós a levaremos, e deixaremos seus ossos para os urubus. Silas se afastou da janela. Abriu o armário, puxou seu segundo rifle e o entregou à garota. Ela assentiu, quieta, mas firme. Lutar dois, disse ela. Lá fora, o vento aumentou. O confronto tinha começado. O cavaleiro não deu terceira advertência e apenas ficou parado, esperando. Seu rosto estava calmo. As mãos repousavam nas rédeas. Mas tudo nele dizia que a violência estava próxima. Silas manteve o rifle baixo, mas pronto. Atrás dele, a garota, Ayana, esse era seu nome, agora estava quieta, observando. Seus olhos iam da janela a Silas, depois de volta à crista da colina. Então outra figura apareceu. Mais velha, ainda carregando autoridade. O tambor parou. A mão de Ayana apertou o braço de Silas. Ela disse uma palavra. Pai. O homem velho ergueu a mão. 100 guerreiros ficaram imóveis. Silas conhecia o tipo. Líder. Não apenas pelo título, pela presença. Ele falou. Homem branco, disse, a voz profunda, com sotaque, mais firme. Sou Naonish, chefe de guerra dos Apache Kiricava. A garota é minha filha. Você a devolverá a mim. Ayana gritou algo para ele em Apache. A voz rápida, urgente. Silas ouviu seu próprio nome no meio das palavras. Ela estava suplicando, explicando. O chefe não se moveu. Ouviu, depois assentiu uma vez. Ela diz que você a salvou, disse ele, os olhos nunca deixando Silas. Não pediu nada, não esperou nada. Eu não podia deixá-la morrer, disse Silas. Era a coisa certa. O chefe inclinou a cabeça. A maioria não teria feito isso. Ele desmontou, caminhou para a frente devagar, desarmado. Venha, disse. Traga-a, falamos como homens. Silas olhou para Ayana. Ela assentiu. Ele abriu a porta e saiu, rifle baixo. Ela o seguiu, mancando, mais firme. O chefe a viu e, por um instante, seu rosto mudou. Não muito, e mais o suficiente.
Então olhou para Silas. Aíana falou de novo. Rápida, direta. Apontou para os curativos, para a cama, depois para a foto sobre a mesa de Silas. O chefe ouviu. Ela diz que você lhe deu abrigo, limpou seus ferimentos, dormiu na cadeira, que falou palavras gentis, embora ela não entendesse. Silas assentiu. Tudo isso é verdade. Então eu lhe devo uma dívida, disse o chefe. Mas nem todos concordavam. Um homem avançou a cavalo, irritado, discutindo em Apache. O chefe respondeu duro, mas o desafiador insistiu. Aíana inclinou-se para Silas. Takakota, disse ela. Líder de guerra sob meu pai. Ele diz, homem branco traz maldição. A multidão começou a se dividir. Alguns ao lado do chefe, outros com Takakota. A tensão pairava no ar, densa, prestes a estourar. A tempestade não havia passado. Só tinha mudado de forma. Takakota desmontou. Seu rosto era duro, olhos frios. Aproximou-se, falando alto para todos ouvirem. Homens brancos mentem. Hoje ele ajuda. Amanhã ele traz soldados. Silas não disse nada. O líder de guerra apontou para ele depois para Aíana, falando rápido e cortante em Apache. A multidão murmurou. O chefe Naonish ergueu a mão pedindo silêncio. Ele acredita que a misericórdia nos enfraquece, disse o chefe calmamente. Que os inimigos verão isso como fraqueza. E o que você acredita? Perguntou Ezra antes que o chefe respondesse. Takakota se virou para Ezra. Você traz perigo, disse ele em um inglês quebrado. Melhor você morrer agora, sem trilha, sem fala. Aíana deu um passo à frente. Sua voz subiu rápida, suplicante. Ela apontou para Ezra, para as cicatrizes em suas mãos. Disse algo sobre a foto na mesa, a foto da esposa de Ezra. Takakota ouviu. Seu maxilar se contraiu. Então deu um passo para trás. Olhou Ezra de cima a baixo, devagar. Com cuidado. Sua voz saiu plana. Ela diz que você trabalhou. Não tomou. Ela diz que você conhece perda. Ezra assentiu. Conheço. Takakota virou-se. Falou com o chefe. Os guerreiros ao redor começaram a relaxar um pouco. Ele não vai me desafiar, disse o chefe. Mas pediu outra coisa. Um teste? Ezra esperou. Há mais homens, continuou o chefe. Homens como os que feriram Aíana. Homens que caçam mulheres. Encontramos sinais. Gaiolas e carroças esperando perto de Snake Creek. A voz de Ezra ficou firme. Quer a minha ajuda? Takakota se aproximou. Se diz a verdade, se é um homem de honra, cavalga conosco. Ezra olhou ao redor, para o círculo de guerreiros. Suas terras estavam atrás dele. Sua vida quieta, sua cerca, seus campos. Depois olhou para Aíana. Ainda se curando, ainda marcada. Quantas garotas como ela existem? Perguntou. Muitas, disse o chefe. Ezra deixou o silêncio cair. Minha esposa dizia, e começou ele. O valor de um homem aparece quando ninguém está olhando. Ele se virou para Takakota. Eu vou. O líder de guerra o encarou, depois ofereceu a mão. Você cavalga como irmão, disse ele. Irmão Apache. Ezra apertou a mão. O acordo estava feito. Não havia caminho de volta agora. Eles partiram antes do meio-dia. 30 cavaleiros. Ezra cavalgou perto da retaguarda, atrás de Takakota e do chefe Naonish. Aíana ficou com as mulheres e os jovens batedores. Sua força estava voltando, mas ela ainda mancava. O deserto se estendia ao redor e amplo, silencioso, quente. O sol acima era um martelo. Ninguém falou, nem uma vez. Mãos davam sinais.
Olhos guiavam direção. Era uma linguagem de guerra. Ezra mantinha os olhos à frente, o rifle amarrado à sela. Seu cavalo, um grande castanho, avançava firme sob ele, embora não estivesse acostumado àquele tipo de cavalgada. Depois de 2 horas, chegaram a uma crista seca abaixo de Snake Creek. Takakota ergueu a mão. Todos pararam. Ezra desmontou com os outros e rastejou com Takakota e o chefe até um estreito mirante. Abaixo deles havia uma clareira ao lado do leito seco do riacho e o acampamento. 4 carroças, gaiolas de ferro nas carrocerias. Dentro dessas gaiolas, mulheres, crianças, talvez 20 pessoas no total, silenciosas, olhando fixamente, com olhos vazios ao redor do acampamento. 15 homens armados se moviam devagar e preguiçosos, confiantes, escravizadores descuidados. Do tipo que não se importava com quem sangrava, desde que o dinheiro mudasse de mãos. O maxilar de Ezra se apertou. Takakota sussurrou. Nos dividimos, metade do círculo para o norte. Faça barulho. Atrai fogo. O resto vai para o sul. Liberem as gaiolas. O chefe olhou para Ezra. Sua escolha. Lutar ou resgatar. Ezra não hesitou. Resgatar. Takakota fez um rápido aceno. Primeiro o povo bom. Esperaram até que o sol baixasse. A luz se tornou dourada sobre as rochas. Então o sinal veio e um chamado agudo de pássaro vindo do norte. Os gritos de guerra irromperam. O disparo de armas seguiu. Agudo e repentino. Ezra avançou rápido com o grupo de resgate ladeira abaixo, entrando na sombra. Chegou à primeira gaiola e viu 3 jovens mulheres encolhidas dentro. Ele quebrou a fechadura com uma pedra, e uma vez, 2 vezes, e até que cedeu. Vão, disse ele. Corram para lá. Apontou para a crista. As mulheres hesitaram, depois correram. Mais gaiolas. Mais cativos. Cada um libertado mais rápido que o anterior. Então gritos atrás deles. Escravizadores. 3 deles. Rifles erguidos. Ezra disparou uma vez, derrubou um. Os outros continuaram avançando. Takakota apareceu do nada. Seu rifle latiu 2 vezes. Silêncio novamente. Ezra respirou fundo. A batalha começava a mudar. E nem todos podiam fugir. Ezra levantou uma jovem mexicana da gaiola. Ela mal conseguia ficar de pé, os pés feridos, os olhos vazios. Ele colocou o braço dela sobre o ombro e avançou rápido, se abaixando atrás de uma carroça enquanto balas cortavam o ar. Takakota gritou de trás de uma pilha de caixas, em direção às rochas. Tire-os daqui! Mais escravizadores vinham do lado norte do acampamento. Sua surpresa se foi, mas não a raiva. O tiroteio iluminava a poeira. Ezra correu, carregando a mulher. Um batedor Apache segurou a mão dela e a guiou ladeira acima enquanto Ezra se virava de volta. 2 crianças ainda estavam na última gaiola. Um menino e uma menina, talvez 8 e 10 anos. Agarravam-se às grades. Ezra atirou na fechadura. Ela resistiu. Outro disparo. Ela cedeu. Ele puxou a porta. Vamos, disse, voz firme, mas sem emoção. O menino correu. A menina hesitou. Ezra estendeu a mão, a levantou com um braço e correu. Atrás dele, um escravizador saiu com uma espingarda. Ezra não parou. Virou-se de lado, protegendo a garota. Um tiro ecoou, mas não da espingarda. O escravizador caiu. Ayana estava atrás de um barril. Pequeno revólver fumegando na mão. Ezra não teve tempo de falar. Ele assentiu uma vez. Ela retribuiu o aceno. Eles levaram os últimos cativos morro acima. Takakota e mais 3 ficaram abaixados, disparando tiros de cobertura. Um foi atingido levemente na perna, mas continuou atirando. A luta não durou muito depois disso.
Os Apache eram melhores, mais rápidos, mais inteligentes. Quando a poeira baixou, 15 escravizadores estavam mortos. Nenhum escapou. Os resgatados sentaram-se à sombra, bebendo água, silenciosos, em choque. Alguns choravam. Outros apenas olhavam fixamente. Ezra ficou ao lado de uma carroça, mãos nos joelhos, respiração trêmula. O chefe Naonish se aproximou. Lutou bem, disse, simplesmente. Como Apache, respondeu Ezra, assentindo, ainda sem saber exatamente o que isso significava. Significa que você não fugiu quando importava, respondeu o chefe. Takakota juntou-se a eles, a mão repousando no ombro de Ezra. Isso não pode ser desfeito, disse. Você agora é um de nós. Ezra olhou ao redor, para os libertos, para os Apache, para Ayana, que ajudava uma criança a enrolar uma bandagem. Ele não falou, mas algo mudou por dentro. Uma vida tranquila havia morrido no rancho, e algo novo havia começado. Eles retornaram em silêncio. Sem canções, sem palavras, apenas cascos sobre a pedra seca e a respiração lenta dos cavalos. A camisa de Ezra estava rasgada. Poeira cobria sua pele. Sangue que não era dele manchava uma das mangas. Mas ele não se sentia cansado. Ainda não. O sol mergulhou atrás das cristas. As sombras se estenderam longas. O ar esfriou. Ao anoitecer, chegaram à beira do acampamento Apache. Os resgatados seriam divididos entre famílias, cuidados, guiados para casa. Alguns precisariam de tempo. Outros jamais voltariam a falar. Mas estavam vivos. O chefe Naonish desmontou e ficou diante de Ezra. Você escolheu a honra, disse. Ezra apenas assentiu. Takakota deu um passo à frente. Segurava algo na mão, uma simples tira de couro decorada com ossos esculpidos. Uma pulseira Apache para você, disse. Dela. Ele apontou para Ayana. Ela estava ao lado de uma carroça, o cabelo preto solto ao vento. Ezra caminhou até ela. Não disseram nada. Ela pegou sua mão, prendeu a pulseira sozinha e olhou para ele. Os olhos dela diziam mais do que palavras poderiam. Obrigado. Adeus. Fique seguro. Ezra tocou a mão dela uma vez e se afastou. Ele não pertencia àquele lugar. Ao amanhecer, cavalgou sozinho. De volta pelo deserto, de volta ao rancho silencioso. Sem alarde, sem trilha de poeira, apenas um homem, um cavalo e um céu que se estendia infinitamente. 3 dias depois, estava sentado na varanda. A foto de sua esposa estava sobre a mesa dentro de casa. Ao lado, a pulseira. Ele a pegou uma vez, esfregou a conta de osso entre os dedos e a devolveu. No campo, o gado se movia lentamente. A vida não havia mudado, mas ele havia. Ele tinha visto o mal, enfrentado, lutado, e quando ele voltasse, e voltaria, e ele estaria pronto. Ezra recostou-se na cadeira. O sol caiu atrás da crista. A última luz pegou a poeira e as faixas douradas. Pela primeira vez em anos, seu coração se sentiu estável. Não feliz, mas estável. No Velho Oeste, a sobrevivência era tudo. Mas a honra, silenciosa, invisível, não recompensada, era o que tornava um homem mais do que vivo. Era o que o tornava humano.